Neste rapidaço de hoje, nós vamos tentar responder a uma dúvida acerca da doutrina católica. Tem que ser um vídeo rápido para que você possa compartilhar com o seu irmão que tem tal dúvida. De uma forma bem simples, vamos tentar responder a seguinte questão. Uma vez que Deus mandou criar imagens, construir imagens sagradas, muitos dizem que a confecção de imagens sagradas para a veneração dos fiéis na Igreja Católica pode ser explicada através das fotografias. Se você tira foto de um irmão seu, de um familiar seu, você respeita aquela foto porque está mostrando alguém que você ama. Tudo bem, mas existe algo nas Sagradas Escrituras que mostra que imagens confeccionadas mostrando algo sagrado dentro do contexto religioso tem realmente valor sagrado ou é simplesmente uma forma de evangelizar através destas mesmas imagens? Em Êxodo 20, realmente temos Deus proibindo a construção de imagens. Está lá dentro dos 10 mandamentos revelados a Moisés. Versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Se olharmos para esta passagem, realmente não deveríamos ter imagens nas igrejas católicas. No entanto, Deus aqui não está proibindo a confecção de imagens, mas proibindo a confecção de imagens para idolatria, para substituir o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele diz, logo depois, ainda no versículo 5, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Não podemos colocar no lugar de Deus nenhum falso Deus, inclusive imagens de ídolos, imagens de falsos deuses. É nesse sentido de adorar falsos deuses que também em Deuteronômio 18 existe tal proibição. Aqui, de uma forma mais abrangente. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Aqui não está se falando da confecção de imagens de falsos deuses, mas de práticas que também tentam substituir o único Deus, como a prática do espiritismo, da magia, da astrologia, da superstição e outras práticas semelhantes. Ainda em outras passagens, Deus permite a construção de imagens não de falsos deuses, mas de sinais que remetam ao sagrado, ao próprio Deus. Temos, por exemplo, Números 21. O Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Deus manda aqui que Moisés faça uma serpente de bronze, uma serpente de metal. E quem visualizasse, quem contemplasse tal imagem como algo sagrado que remete ao Deus da vida,
ficava curado de veneno de serpente. Veja o quão sagrado era tal imagem e o que a sua contemplação provocava. Um verdadeiro milagre de cura. Em muitas outras passagens, como estas que estão no slide, vemos a diferença entre construção de imagens de falsos deuses para idolatria, o que é completamente proibido por Deus, como está em Êxodo 20, e a construção de imagens para veneração, para respeito dos sinais sagrados que remetam ao Deus Todo-Poderoso. Inclusive, imagens daquelas pessoas que viveram em suas vidas o verdadeiro evangelho, dando suas existências para Deus em todos os sentidos. Estas pessoas, representadas nas imagens, são exemplos a serem imitados que nos direcionam à salvação eterna, que é justamente a união perfeita com aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O que não podemos fazer é tratar tais imagens como deuses e, desta forma, acabar por substituindo o verdadeiro Deus, o que seria idolatria, pecado grave contra o primeiro mandamento da lei do Altíssimo. Sabendo que Deus não é incoerente, não podemos concluir em Êxodo 20 o que outras passagens não concluem. Em Êxodo 20, Deus proíbe que sejam feitas imagens para adoração, imagens representando falsos deuses, imagens que provocam no fiel a prática da idolatria. Em outras passagens das Sagradas Escrituras, Deus ordena que sejam construídas imagens que remetem ao sagrado, que nos direcionem para o verdadeiro Deus. O último exemplo muito importante é o de Êxodo 25. Veja o que Deus fala, o que Deus ordena. Farás 2 querubins de ouro, e os fará de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Assim como esta ordem, como esta orientação de Deus, o próprio Altíssimo também orienta que outras imagens sejam feitas para ornamentar o seu templo, assim como é feito atualmente nos templos católicos. Mas esta passagem de Êxodo 25 é muito mais profunda. Além de Deus ordenar a confecção de 2 anjos de ouro sobre a tampa da Arca da Aliança, o Altíssimo observa, no versículo 22, ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins, que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A construção daquelas imagens não só foi ordenada pelo próprio Deus, mas o Altíssimo promete que vai se manifestar em cima da tampa, entre essas imagens destes 2 querubins de ouro. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Entre 2 imagens feitas por mãos humanas, imagens que o próprio Deus mandou construir. No meio dessas imagens, Deus se manifestaria milagrosamente. Assim como as outras passagens mostradas no slide, esta passagem nos mostra que sim, podemos construir imagens para veneração e que nos indiquem o sagrado, para nos evangelizar,
para evangelizar inclusive os mais humildes, os analfabetos, as crianças, e indicar a todos o verdadeiro Deus que deseja apaixonadamente nos salvar. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.